Bem-vindos a mais um vídeo da série Sensei Não Sei. Nesse vídeo eu quero abordar com vocês o tema variação cambial ativa e passiva. Eu venho pensando em preparar esse vídeo há muito tempo e eu venho postergando como se fosse uma recuperação judicial, porque eu sabia do trabalho que isso aqui ia dar e deu mesmo. Então eu vou apresentar para vocês isso e também já peço desculpas, o vídeo é muito longo, tem muitos temas e pontos a serem abordados, com certeza eu vou esquecer de alguns, né? Mas a mistura de temas é grande e gera um pouco de confusão, ainda mais para quem não conhece e nunca viu na sua vida. Então eu espero que vocês tenham paciência, assistam mais do que uma vez para que as coisas comecem a ficar mais claras. Um tema tão difícil, tão importante e muitas vezes tão vital para empresas que quebram por causa disso, como aconteceu na crise do subprime no Brasil, 2008-2009, e gente que brincou com variação cambial passiva e ativa sem proteção na ponta. Bom, vamos começar aqui pelo exemplo das importações. Então eu vou dar um exemplo, eu estou importando um produto acabado, para ficar mais fácil, tá? A invoice desse produto acabado é de $1 milhão e eu estou trazendo 5 milhões de unidades desse produto acabado. Então, ou seja, cada unidade custa $1 e no dia que a mercadoria chegou, eu nacionalizei, eu ia internalizar a mercadoria, que a gente chama o dia da nacionalização, né? O dólar do PETAX, referência de um dia útil anterior a essa data, estava em R$5 o dólar. Então, essa invoice de $1 milhão vai valer R$5 milhões. É com essa nota fiscal que vai ser emitida que você vai transportar a tua mercadoria até o seu ponto de destino, vai dar entrada nos seus estoques, nos seus livros contábeis, e esse vai ser para o custo médio do seu estoque, né? Esperando o momento de venda, ou se tiver mais algum reprocessamento, adicionar custo em cima, mas esse vai ser o custo contábil do seu estoque do item importado, ok? É o que você vai usar depois para o seu COGS e para o seu PV. Vai passar o tempo, né, da nacionalização até o prazo de pagamento que você combinou, que já começou a partir geralmente da data de embarque, da data de recebimento, aí depende da condição comercial que você fez com o seu exportador, né, vai chegar essa data do pagamento da nota fiscal, equivalente à invoice pelo prazo, e nesse dia do prazo de pagamento, para sua sorte, pura sorte, eu diria que a sorte do CFO, né? O câmbio, em vez de 5, estava 4,50. Então você teve aqui um ganho, né? Isso aqui a gente chama de variação cambial ativa. Eu ganhei, a variação cambial foi a meu favor, ela foi ativa, ela me ajudou, né? Então a gente fala variação cambial ativa, eu tive um ganho, no caso de R$500 mil, 50 centavos em cima de 1 milhão de unidades, de R$500 mil. E aí, como é que ele é feito de acordo com a teoria da finança? Isso aqui você aloca para a linha de receita e despesa financeira, lá embaixo do RE, como se um bom trabalho do CFO o tivesse sido. Mas ele não fez porra nenhuma, né? Ele estava lá, não estava nem vendo o que estava acontecendo isso aqui, nem sabia, ele teve um ganho de R$500 mil. Ele vai bater no peito e falar assim, olha que trabalho bom que eu fiz. Ganhei R$500 mil para a empresa, porque entrou na linha de receita e despesa financeira, essa linha me compete a mim, eu administrei muito bem o dinheiro. Não, CFO, você não fez porra nenhuma, você deu sorte. Então o que eu questiono aqui, como sempre, é, isso aqui é um item que deveria entrar na linha de receita e despesa financeira, ou será que isso aqui devia subir e afetar o COGS? Porque foi de fato o custo, né? Então o custo não vai ser 5 milhões para 1 milhão de unidades, vai ser 4,5 milhões para 1 milhão de unidades, vai ser mais barato. Isso que devia estar afetando, na verdade, era o custo médio do produto, que não é o que é feito no dia a dia da contabilidade e do que finanças explica. Mas eu estou falando assim de novo, teoria e prática é muito diferente. Como diz o ditado, na teoria e prática são iguais. Na prática, são muito distintos. E o que eu venho explicar para vocês aqui no dia a dia da Excellence é a aplicação da teoria na prática e como é que a gente usa isso para o nosso bem e dos nossos pacientes. Então, no caso da Excellence, a gente não lê como despesa financeira. Nós vamos abordar isso aqui mais na frente. Mas também poderia acontecer dessa mesma data, em vez do câmbio ter dado para melhor, eu ter tido uma apreciação do real, eu poderia ter tido uma depreciação do real. E o meu câmbio está em 5,50, o dólar ter ficado mais caro que na hora da emissão da nota fiscal e do registro do custo médio dos itens. Nesse caso, a gente diz que eu teria uma variação cambial passiva. É ruim, eu tive uma perda, né? Eu perdi R$500 mil no caso. Aqui tinha custado R$5 milhões, com a versão cambial, no final, de fato, eu vou pagar R$5,5 milhões. Vai custar mais caro aqui para mim. Isso aqui também vai entrar na linha de receitas e despesas financeiras. O que o CFO vai falar?
Ele não vai falar que foi o bom trabalho dele, ele vai falar assim, isso aqui é um exógeno, né? Eu não controlo o câmbio. Então isso que você tem que tirar fora da análise, é o gerencial, um ajustado, para a gente poder analisar o número corretamente do ponto de vista gerencial ajustado, ou ao gosto do inglês, ou como o cliente quer ver. Né? E ele quer tirar fora, porque isso aqui vai afetar a remuneração variável dele. Isso aqui foi um bom serviço, isso aqui tira fora, porque isso aqui não tem nada a ver comigo. O sistema não é assimétrico, o mundo do sistema tem que ser assimétrico. Olha só o erro do sistema de incentivo. Né? Então, novamente, essa perda, hoje em dia, como a teoria diz, e a contabilidade fala, tem que ir para a linha de receita e despesa financeira, uma perda de R$500 mil, e no caso da Excelência a gente fala assim, não, isso aqui tem que subir para COGS e CPV, porque na verdade o item não custou 5 milhões, os 1 milhão de itens não custaram 5 milhões de reais, eles custaram 5,5 milhões de reais, porque no final que você pagou foi mais caro, foi isso. Então isso não é uma variação cambial pura e simplesmente, é quanto de fato a mercadoria custou para você do ponto de vista de cash, tá? Vamos agora para o caso da exportação. É o caso contrário. O que para um é ativo, para o outro é passivo. O que para um é passivo, para o outro é ativo. Vamos ver o exemplo. De novo, novamente, a mercadoria chegou, você está fazendo todo o processo, você está com a sua mercadoria pronta, você mandou a sua nota fiscal brasileira para virar uma invoice, você tem que fazer a conversão e emissão da invoice. Nesse dia eu vou pegar também o PTAX do último dia útil anterior e eu vou usar para referendar a minha nota. Então eu tenho uma nota de transporte de 5 milhões de reais, o PTAX do dia anterior útil era 5, isso aqui vai virar uma nota fiscal de uma invoice de $1 milhão. Ela é convertida para isso e é isso que vai com a mercadoria para fora do país. Isso é o que você vai estar registrando, o teu faturamento registrado a 5 milhões de reais e a tua expectativa de recebimento está em cima de $1 milhão, que é isso que o teu importador da sua mercadoria ele vai ter que pagar. Novamente, passa-se o prazo e no dia do pagamento agora do seu comprador, né, do seu cliente, ele vai pagar a mercadoria, ele tem o câmbio caiu, que no outro caso era bom, né, porque você ficava com a mercadoria mais barata, aqui é uma perda, porque aqui é faturamento. Então você vai receber menos que você imaginava para aquela mesma mercadoria. Eu esperava receber 5 milhões de reais, né, a $1 milhão, eu vou receber 4,5 milhões de reais por causa dessa variação cambial. Eu perdi dinheiro, eu perdi faturamento, eu perdi receita. A mesma coisa ao contrário, chegou o dia do pagamento da invoice, o câmbio variou para cima, o real ele depreciou, né? Foi a 5,50, eu tive uma variação cambial ativa. O que você vai falar? Eu tive um ganho, né? Então aquele $1 milhão, eu vou receber 5,5 milhões de reais. Em vez de receber 5, como estava na sua fatura, você vai receber $0,5 milhão a mais. Só que, novamente, nós vamos ter o mesmo problema da variação cambial ativa do caso da importação invertido. No caso aqui de baixo, né, você vai ter uma perda de R$500 mil de receita de vendas, né, e você vai alocar essa perda como despesa receita financeira na linha lá embaixo, porque a variação cambial é assim que a teoria e a contabilidade entendem. E a gente fala, não, isso aqui tem que ser alocado lá em cima, no topo, na receita, porque de fato você recebeu menos para aquela mercadoria que você vendeu. A tua margem daquela venda foi inferior. Você não está lendo isso. Para você as vendas são todas iguais. O que fica variando lá embaixo é a linha de receita e despesa financeira. O que você não entende é que essa receita ou essa despesa financeira é da venda. Ela tem que ser levada lá para cima para você poder comparar alhos com alhos e não alhos com bugalhos. A mesma coisa no caso da variação ativa, né? Você tinha lá um ganho, né? Esse $1 milhão vai gerar uma receita de 5,5 milhões de reais da mesma venda e não 5 milhões de reais como estava na sua fatura. Só que esse 500 mil reais vão para a linha de receita e despesas financeiras, como se o CFO tivesse feito um grande trabalho. Ele não fez um grande trabalho, novamente ele só deu sorte de estar sentado ali naquele momento e ter acontecido um evento naquela data com a apreciação ou depreciação do câmbio. Nada mais do que isso. Isso aqui devia ir para cima novamente na linha de receita, mostrando assim, na verdade essa venda foi melhor, né? Teve uma margem melhor, valeu a pena. Então, eu quase que dizendo que exportação, quando acontece isso, vale a pena. Quando eu tenho a variação ao contrário, não vale a pena. Só que isso fica escondido, fica tudo dentro da linha de receita e despesa financeira. O que eu quero mostrar para vocês é o que vem agora. Vocês estão acostumados a ver o DRE básico, né? Eu aqui fazer o DRE não só básico, o DRE que vocês gostam de ver com o EBITDA, essa porcaria que não serve para nada. Então vocês vão ter a receita líquida, né? O custo do produto vendido ou o COGS,
né? A margem bruta, que é o que vocês estão acostumados a ver, eu não sei nem como vocês especificam, o Sales, General and Administrative Costs, né? Expenses aqui. Você tira a depreciação que está aqui dentro para chegar no EBITDA. Se você não tirar a depreciação que está dentro do custo do produto vendido ou do COGS, você não chega no EBITDA. Então você tira a depreciação para chegar nele. Agora, todo mundo esquece que depreciação é o custo do uso do ativo ao longo daquele exercício para o número de unidades que você está utilizando. Você tem uma companhia aérea, você tem uma companhia de transporte, você tem uma companhia rodoviária, você tem uma indústria que faz... Você precisa do equipamento. Sem ele você não tem a sua produção, você não tem seu serviço, você não tem seu transporte, você não tem seu negócio. Como é que você vai desconsiderar o custo do uso do ativo? É um absurdo. Ah, mas não tem efeito caixa. Não importa, mas para custeio você tem que considerar que você vai ter que fazer precificação. É um erro muito grave e por isso vocês fazem rentabilidade errada e vão para o buraco. Eu não vou entrar muito nesse tema, nesse vídeo, mas eu vou fazer um tema específico sobre isso. Bom, e vocês amam essa porcaria de EBITDA. Como você tirou a depreciação, você é obrigado a voltar com ela para chegar no EBIT. Esse sim um ótimo indicador. Earnings before interest and tax, né? São os ganhos antes de juros e impostos, né? E aí depois vem a linha famosa de despesas e receitas financeiras, onde vai entrar as variações cambiais, ativas e passivas, que o CFO não fez porra nenhuma por merecer, e vai ter horas que ele vai ganhar e vai ter horas que vai perder. Quem lembrar de uma série de vídeos que eu fiz com o professor Ricardo Rangel, mostrando que foi a Clabin ou a Suzano, lembro qual das duas, que foi a Suzano, destruiu no ano o resultado com variação cambial passiva, né? Ela jogou a receita dela quase que inteirinha fora com variação cambial passiva. O perigo que isso aqui é, já vou falar mais pra frente, tá? Eu vou mostrar para vocês novamente, já tivemos um vídeo lá para trás do DRE by Excellence, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente pensa essa brincadeira. A gente faz a receita líquida da mesma maneira, não muda nada, só que em vez de fazer o COGS e o CPV como vocês fazem, a gente faz todos os custos fixos e variáveis aqui em cima, todos. A depreciação, só para ressaltar, ela está aqui dentro, né? Você tem que considerar a depreciação como custo do uso do ativo, ela faz parte da tua forma de custeio. E aqui a gente tem uma coisa interessante que a gente chama na Excellence, as despesas Return on Investment. Você fala, mas que porra é isso, Max? Eu vou procurar em qualquer livro que exista, vou falar com o professor Rangel, essa porra não existe, né? Eu vou explicar para vocês o que a gente faz. Sabe a força de venda e as comissões de venda que vocês gastam? O custo estrutural da força de venda e as comissões, os gastos, despesas, hotel, transporte, bar, né? Toda essa bagunça que esse pessoal de vendas faz, piadinha, vai aqui para cima. Pô, mas isso não tem nada a ver, Max, é aqui para baixo. Não, senhor. Eles não estão aqui para me ajudar a fazer vendas? Né? Eles não estão aqui quanto mais eu ponho em força de vendas, historicamente, mais vendas eu tenho que ter, mais retorno eu tenho. Então, eu vou entender eles como um investimento. É uma despesa que eu vou investir e eu tenho que ter um retorno maior. Então, ele sobe para cima. E aqui nós não estamos falando de margem de contribuição de produto. Nós estamos falando de margem de contribuição de vendas, na ponta, lá no final. Quanto cada venda me traz de margem para pagar o resto do business. Frete de vendas, evidentemente, ele vai entrar para cima. Muitas empresas vão analisar a margem bruta, vão colocar frete, logística e frete para baixo, ou muitas vezes até antigamente isso estava dentro da área comercial, como se fosse um custo de sales, né? E você olhava a margem de contribuição do produto. A gente está falando de margem de contribuição de vendas para cima. Eu te dou um exemplo. Vender uma Coca-Cola para São Paulo e vender uma Coca-Cola para Manaus é a mesma margem? Saindo as duas de São Paulo? Evidentemente não. A margem da venda da Coca-Cola para Manaus é inferiormente menor, se não negativa. Né? Olha o que vai ter de frete e ineficiência. Olha aqui a de São Paulo. Então eu vou levar ela para cima, porque eu tenho que entender o seguinte: quanto mais longe ou quanto mais complexa é a minha venda, mais ela afeta a minha margem, mais ela reduz. Isso tem que entrar na minha conta e na minha análise, se vale a pena vender ou não para esse lugar e se a precificação está correta ou não está. Ponto a ponto. Marketing e verbas de marketing. Ué, você faz marketing para quê? Para fazer propaganda e ficar bonito? Ou é para estimular a lembrança da sua marca e vender mais? Eu acho que é para estimular a lembrança da sua marca e vender mais, e com o tempo até ganhar margem por transformar ele num item mais de especialidade, né? Transformar ele mais filé mignon e picanha. Então isso aqui é um investimento que você está fazendo para ter uma venda maior ou de melhor qualidade de margem. Então ele sobe também, porque ele vai melhorar minha contribuição da margem de vendas. Assim que a gente analisa, né? Outra coisa, as variações cambiais que estão aqui embaixo no modelo tradicional. Por
porque vocês entendem que não tem nada a ver com a área operacional, a área de venda. Isso aqui é um ganho ou perda financeira de câmbio. Não, senhor. Né? Eu estou falando o seguinte, aquele produto, a mercadoria, no caso da importação, ele custou mais barato ou mais caro, o COGS. Então ele sobe e vai impactar o COGS aqui, vai tornar o custo mais barato ou o custo mais caro. Isso é muito importante para você precificar direito. Se você não enxerga essas variações cambiais, você está falando, nossa, eu tenho uma margem de 20%. Às vezes a variação cambial passiva é tão gigantesca que você está com uma margem 5 ou negativa e você não está enxergando isso porque ela está escondida aqui embaixo. Você tinha que reprecificar, porque como a sua variação cambial em geral, pode ser que nesse caso ela tem uma simetria para perda, para passiva, você precisa se precificar ela mais alta. Porque foi uma decisão sua de make or buy, de importar e de não fazer no Brasil. Né? Vamos pensar dessa maneira? Se eu levasse o custo da variação cambial passiva e ativa, a média para cima no COGS, talvez se você fosse fazer análise, vale mais a pena eu comprar localmente ou trazer de fora? Então assim, olha, eu perco tanto dinheiro de variação passiva pelo meu histórico que vale a pena eu fazer local e ainda ganhava margem. Só que você nunca vai enxergar isso porque você aloca a variação cambial aqui embaixo. A mesma coisa serve por causa da exportação, né? Os teus ganhos ou perdas do pagamento efetivo da sua invoice lá fora, da tua venda, do teu faturamento, eles ficam aqui embaixo como se fosse uma receita ou despesa financeira da área do CFO. Nada a ver. Você ganhou mais ou menos para aquela venda, a tua margem foi maior ou foi menor. Ela tem que entrar aqui em cima. E você tem que saber ler caso a caso o seguinte: vale a pena exportar ou vale a pena vender localmente? Que pode ser que eu estou achando, né, pela margem registrada, pelo faturamento registrado, que exportação é um bom negócio, mas na hora que eu começo a colocar toda a versão passiva que eu tenho desse tipo de operação, no tempo, a minha margem resultante de exportação é muito inferior à minha margem de venda local. Para que eu estou vendendo lá fora? Ou vou precificar mais alto, se tiver espaço, para compensar uma parte disso e vale a pena. Só que você perde essa visão, porque você aloca ela aqui embaixo. Então eu estou tentando explicar para vocês um pouquinho da diferença e por que a gente faz essas alocações aqui para cima e como muda a leitura do valer a pena ou não e do como precificar da maneira correta, sabendo que a tua margem não é o que você está lendo. Você está sendo enganado pela maneira como você classifica e entende gerencialmente as suas despesas e seus custos. Depois vem o normal, várias das despesas já subiram, né? Ficamos com despesas gerais e administrativas, a depreciação sai, né, para poder fazer essa porcaria de EBITDA, e aqui nós temos uma brincadeirinha diferente no Excelance. A gente chama a EBITDA antes de não recorrente e depois de não recorrente. Todos vocês têm dentro do DR de vocês diversas despesas não recorrentes, são pontuais. Né, uma multa, um sobrecusto, uma grande quebra, manutenção, uma intervenção, um ano de grande investimento em publicidade, o que seja, mas ele é pontual, ele não vai se repetir, ele não é recorrente. Então a gente tem que extrair isso fora do resultado para que ele não polua o efeito da leitura futura e até mesmo na confecção de orçamentos, você não esteja lá com uma verruga inflando a sua estrutura de custos, né? Você já vai jogar um percentualzinho para cima do seu orçamento e o cara ganhou uma margem de manobra gigantesca do orçamentário dele por ter essa verruga não recorrente. Então a gente vai adotando ao longo do ano esses eventos, vai segregando, coloca eles aqui no meio, né? Todos os eventos, multas, o passado, a parte tributária, o que seja, né? Aqui dentro também, eventos jurídicos aqui dentro também, né? Os não recorrentes, e eu vou chegar no EBITDA após não recorrente, e esse sim se compara com esse. Então isso aqui é muito bom para ler o passado, quem quer ler EBITDA, isso aqui é muito bom para você ler o futuro, né? O que é meu EBITDA, tendência dele para o futuro sem o não recorrente. E não é a foto dele, mas é a tendência. O meu EBITDA está melhorando o percentual receita líquido, não que ele seja um indicador bom, mas eu estou evoluindo a minha eficiência financeira ao longo do tempo, né, tirando fora, fantástico, eu estou no caminho certo. Não que essa porcaria seja para medir nada, é só um indicador de referência, porque tem muita linha para baixo que vai importar para você, na verdade, é o lucro e o prejuízo. Bom, depreciação, novamente, o EBIT e a receita lá. Deixamos aqui as variações cambiais para cima e aqui as variações cambiais estão embaixo. Isso muda a maneira de ler o resultado, isso muda especialmente a sua maneira de tomar a decisão. Vale a pena importar ou fazer local? Vale a pena eu exportar ou eu vender local? Vale a pena mexer na precificação, porque está errado, podem considerar outros custos dentro, recorrentes, que acontecem volta e meia, tem uma média histórica, ou não? Você muda a leitura. Até você vai tomando algumas decisões. Cara, eu vou ter essa força de vendas todas, esse investimento de marketing todo, para não me dar retorno, eu prefiro cortar e sobrar mais margem, que eu estou gastando troco de nada. E quando eu estou aqui embaixo, eu assumo que é uma despesa fixa. Tem que pôr o que eu tenho que pôr. Não, senhor. Não dá retorno, você não faz. Facão. Se não der bolso, você vai no pescoço.
Sempre lembrando, pessoal, por que a gente volta o tempo inteiro nisso aqui? O que você quer buscar na sua empresa, e aí eu falo no slide anterior, você quer EBIT, né? Você quer gerar o ganho antes do pagamento dos juros, da despesa da dívida, né? Que você está, se você estiver fazendo prejuízo, e do imposto de renda e contribuição social, tá? Então você quer gerar o EBIT, que vai gerar o NOPAT, né, que menos o custo de capital versus o capital investido para abrir terceiro, vai te dar o EVA, quando a gente fala sobre o retorno maior do negócio. Ou então, no caso do VA, você vai buscar o lucro líquido, né, e vai olhar sobre o seu patrimônio líquido que você tem, e vai falar assim, qual é o retorno do meu acionista, dado o custo KE, o custo do risco capital dele. Então, é o que a gente sempre fala. E as empresas não querem nem chegar aqui, elas querem parar aqui no EBITDA. Elas não querem falar do resto. Aqui está dando negativo, eu falo, mas eu estou com o EBITDA. Mas, meu amigo, você tem todo o resto para gerar algum resultado para ver se ainda dá retorno sobre o capital investido. Você não está nem falando sobre isso, né? E vocês querem se esconder. Por quê? Para que o sistema de incentivo pague bônus. Dane-se o investidor, dane-se o acionista, dane-se quem está do outro lado e não sabe fazer conta direito. Mas, Max, como é que eu faço para me proteger, então, dessas variações cambiais? Eu não vou ficar quentando, porque isso não é o propósito dessa discussão. Mas só para dar alguns exemplos para vocês, né? Tem empresas que têm hedge natural, ela importa, ela exporta, né? Às vezes um volume equilibrado, desequilibrado, mas uma parte da sua importação e sua exportação está garantida pela contraparte da importação e da exportação contrário. Então vai dar 0 a 0. É a parte da descoberta, sim, né? Se for maior a exportação ou se for maior a importação, que você tem que fazer algum trabalho para travar, para se proteger. Trava cambial, no caso das importações, ou câmbio futuro, no caso das exportações. Não vou entrar em detalhes dos produtos. 4131, um puta produto, caramba, acima de 500 mil dólares, que poucas pessoas conhecem, que você pode fazer. 2770, abaixo de 500 mil dólares, operações com derivativos, e aí começa todas as brincadeiras de risco. Todos eles com risco pela exposição da variação cambial na ponta, lá no futuro, no evento do pagamento ou do recebimento, né? E o que vocês não fazem? Fazer um NDF para se proteger. É quase como se fosse um seguro cambial, onde você trava o resultado na moeda que você deseja, né? Eu trabalhei para uma empresa que nos chamou, uma empresa que tinha várias décadas de sucesso, com muita rentabilidade, dinheiro, etc. E resolveram comprar para os acionistas um avião, um belíssimo avião, que estava parado do lado do avião do Donald Trump lá na Flórida, e 2 helicópteros massivos. Compraram na operação de 4131, né? E aí fizeram a operação, uma época que o real estava muito apreciado, a 2 e pouco dólar, fizeram a operação e não contrataram o NDF na ponta, porque achavam que a seguro era caro, não valia a pena. Só que passou o tempo, esse câmbio virou e lá no final estava mais de R$4 o dólar. O volume a pagar era bestial. Uma empresa sem endividamento nenhum, de uma hora para outra quase quebrou. Teve que buscar financiamento no mercado, buscou, lógico, achou um monte de banco de braços abertos, colocaram o financiamento para dentro e enforcaram a empresa. Ela quase quebrou por não ter feito um NDF na ponta e também por ter cruzado a barreira do muro da China, né, dos interesses do acionista e os interesses da empresa. O caixa se misturava. Então, isso aqui é muito importante, é uma maneira de você travar na ponta. Mas antes de você querer travar, você tem que entender o mecanismo, você tem que entender fazer as leituras. Que pode ser que você fazendo a leitura correta, você nem faça mais exportação, reduza muito, ou você também não faça mais a importação, você compra localmente. As decisões gerenciais vão ser outras, os investimentos que você vai fazer vão ser outros, a tua rentabilidade vai ser outra. Gente, não existe mudança em ruptura. Se vocês continuarem pensando da mesma maneira, o que vocês vão conseguir é sempre o mesmo resultado. E para quem está indo para o buraco, vai para a cova. E o que a gente tenta explicar para vocês no dia a dia são maneiras diferentes de pensar para que vocês revertam, né, a direção que vocês estão indo. Mas vocês não conseguem. Falta caixa de ferramenta. E quando falta caixa de ferramenta, falta cérebro para vocês pararem de pensar de maneira diferente. E aí tem essa famosa lei que fala: quanto mais eu sei que eu não sei. Né? E só lá na frente, quando você souber muito, ainda assim você vai falar assim: cara, será que eu sei tudo? Porque eu sei que deve ter muita coisa a mais se eu aprender. Então sempre é bom estudar, continuar buscando conhecimento, continuar buscando quem sabe, né? Mesmo quem sabe buscar quem sabe mais, porque você sempre tem chance de aprender, e ao aprender, você aplicando isso na prática, você tem a chance de gerar valor. E é por isso que a gente sempre fala por aqui: águia só voa com águia.